Foi. Nesse vídeo você vai saber qual sequência você deve seguir em cada uma das disciplinas, tá? Então, eu vou dar um panorama. Obviamente, não é a única organização, existem formas diferentes de você organizar, porém, essa sequência de estudo em cada uma das disciplinas eu acredito que é uma das melhores, porque te garante que você vai estudando as diferentes partes de uma mesma disciplina ao mesmo tempo. Dessa forma, você não fica muito tempo sem ver nenhuma área, ou seja, você sempre está revisando todas as áreas que são fundamentais na tua aprovação, tá? E esse material que vocês vão ver aqui, ele faz parte, né, da mentoria Fulvestre, que eu comecei, a primeira turma começou agora em fevereiro, então se você quiser entrar para a mentoria Fulvestre, onde eu faço construção do seu cronograma, todo o seu acompanhamento, aulas específicas de matemática, física e química para a Fulvestre, tá? O link para você entrar na mentoria Fulvestre tá aqui na descrição do vídeo, tá? Tá com um valor bem especial para essa primeira turma de 2026, e esse material aqui é parte do material que os alunos recebem quando eles fazem parte lá da mentoria Fulvestre, certo? Então, aqui eu vou te mostrar exatamente qual que é uma boa sequência para você seguir, tá? Aqui a gente está vendo os índices, né, do que cai em cada uma das disciplinas, mas deixa eu carregar aqui. Eu vou primeiro começar com essa questão da sequência, né? Como que é uma boa organização de cada uma das disciplinas, tá? Deixa só eu baixar aqui. Aí, ó. Vamos começar então falando de matemática. Matemática aqui está dividido em frentes, tá? Basicamente, a frente um, como você vai ver, é a parte de funções, tá? A frente 2 seria alguns assuntos de tipo de matemática geral, como matrizes, progressões, né? PA e PG, estatística, polinômios, seria essa parte. E a parte 3 seria a parte de geometria. Então, tudo de geometria fica ali na parte 3, ou seja, geometria plana, geometria analítica e geometria espacial, tá? Você dividindo essa parte é bem legal porque, por exemplo, dessa forma, quando você estiver, por exemplo, vamos lá, vendo função logarítmica, lá em matemática 1, ó, função logarítmica, você também vai estar na parte de porcentagem, na parte de pontos notáveis do triângulo, ou seja, você vai estar se desenvolvendo bem em várias partes de matemática e não apenas em uma, tá? Então isso aqui ajuda bastante. Às vezes, né? Deixa só eu jogar minha tela aqui para o canto. Tem professores que gostam de fazer uma frente por vez, né? Então estudar tudo geometria, tudo funções. E cara, eu não acredito, sabe, que tem uma única forma de fazer, mas eu prefiro sempre ir trabalhando com mais de uma frente, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, uma sequência que eu acho muito legal. Você começa com teoria dos conjuntos em matemática 1, e aí você vê tudo de funções. Função do primeiro grau, do segundo, exponencial, logarítmica, modular, e aí trigonométrica. E é tudo de trigonometria. E no final também está a parte de análise combinatória, tá? E por que que a gente começa a matemática 1 com teoria dos conjuntos? Por quê? Teoria dos conjuntos já é um pré-conhecimento que você vai precisar para começar o assunto de funções. Porque é ali que a gente aprende a ideia de conjuntos, de par, que é o que você vai usar bastante em funções, tá? Então, matemática 1 será basicamente a sequência das funções, começando da mais simples, que é a função afim, a do primeiro grau, até a mais complexa, certo? Aí, de matemática 1, vamos falar de matemática 3. Matemática 3 a gente começa lá com os conceitos básicos. Então você vai ver a definição de reta, de vértice, e a gente vai andando por toda a geometria plana, certo? Então você vai andando por toda a geometria plana, passa por triângulos, pontos notáveis, até que você chega em plano cartesiano, se você ver aqui, ó. Aí plano cartesiano é esse momento em que acaba a geometria plana e começa a geometria analítica, tá? A geometria analítica tem um peso bem importante na tua prova, com certeza um peso bem importante, principalmente a parte de circunferência, tá? Então você saber equação reduzida da circunferência, equação geral de circunferência é bem importante, tá? Então aí vem toda a parte de geometria analítica e depois vem a parte de geometria espacial, tá? Aí vem os paralelepípedos, os poliedros, os cilindros, e aí também vem as outras partes, como por exemplo as pirâmides, tá? Os cones, certo? Geometria espacial, sinceramente, para mim é a parte mais tranquila ali para a FUVEST. Ela cobra mais tranquilo geometria espacial. Na verdade, ela não cobra tanto, né, geometria espacial. Então,
ficaria sendo assim, essa a sequência aqui em matemática, tá? Eu acho bem legal, por exemplo, então, como são 3 frentes, você fazer 3 vezes por semana. Se você estuda 3 vezes por semana matemática, você estuda uma frente dessa por vez. E é legal porque você vai começar o ano e terminar o ano vendo funções, que é a frente 1. E você vai começar o ano e fechar o ano vendo geometria, que é a frente 3. E aí você vai começar o ano e fechar o ano vendo a parte de matemática 2, que é essa parte que vai desde conjuntos numéricos até polinômios. Então assim você vai ver todas as frentes ao longo do ano todo. E, por exemplo, se você vê 4 vezes matemática, vamos supor que você vai ter matemática na segunda fase e teu curso é concorrido. O que que você faz? Você vai ver 4 vezes matemática, você vê uma vez por semana essas frentes, e aí a frente que você tiver mais dificuldade, você vê mais de uma vez, né? Para a maioria das pessoas acaba sendo a matemática 1, que gera um pouco mais de dificuldade, porque tem função logarítmica, função trigonométrica. Porém, se você tiver mais dificuldade em outra frente, você também pode seguir, certo? Então aqui, essa é uma boa sequência de matemática, tá? Para você seguir. Aqui em 30 semanas você consegue ver tudo, ou até menos, se você estudar com uma taxa assim bem intensa mesmo de estudo. Física, da mesma forma que aconteceu lá com matemática, física a gente também divide em 3 partes, tá? Então, física 1, que é basicamente toda a parte de mecânica. Física 2, você vai ver que é a parte de eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo, né? Basicamente, a frente 2. E a frente 3, toda a parte de termometria, a parte de óptica e a parte de ondulatória, tá? Então, eu quis colocar basicamente tudo de elétrica, eletrodinâmica em uma única frente, porque se relaciona muito, né? Eletrostática se relaciona com eletrodinâmica, que também se relaciona com eletromagnetismo. Então, dessa forma, você consegue ter realmente aquela caixinha ali formada de tudo que é em relação à parte elétrica, certo? Então, ó, Física 1, você começa lá com a introdução à cinemática, aquele estudo que, meu, se você já estudou um pouco de física, você já sabe. Começa lá com o movimento uniforme, e aí vem passando o movimento uniforme de variado, isso na frente 1, tá? Aí você vai passando e vai aumentando o teu nível de conhecimento ali. Até chegar na parte ó, de trabalho, potência e energia. Que, cara, em mecânica, trabalho, potência e energia e impulso e quantidade de movimento é fundamental na tua prova. Você resolve muita questão. Por exemplo, nessa segunda fase caiu trabalho, potência e energia nessa área da física. Aí tinha que usar o teorema da energia cinética para você resolver um item. Era da segunda, agora é da segunda fase da FUVEST que teve. Então, assim, impulso, quantidade de movimento te salva demais, tá? Então, essa seria a nossa frente 1. Aí a frente 2, então, você vem vindo o quê? Toda a parte de eletrodinâmica, eletrostática, tá? A minha recomendação é que você comece com eletrostática, tá? Tem gente que começa com eletrodinâmica. Eu não gosto porque, por exemplo, assim, por que que tem corrente? Ah, corrente surge quando tem diferença de potencial, mas como se calcula potencial? Isso é algo que a gente vê muito em o conceito, né, em eletrostática. Então, por isso que eu prefiro começar com eletrostática, aí você vem com eletrodinâmica, tá? Aí vem a parte de circuitos, de resistores, e aí quando você aprende como que é um circuito, o que que é um resistor, uma corrente elétrica, você vai aprofundar. Depois você vai ver que uma corrente elétrica pode gerar campo magnético. Só que, opa, você já sabe o que é corrente elétrica, você já sabe calcular. Então você já consegue ver quais são o que é gerado por uma corrente elétrica, que é um campo magnético. E aí você vê toda a parte de magnetismo, tá? Então interação entre cargas elétricas, forças magnéticas, indução magnética, e assim a gente encerra todo esse tópico aqui, certo? E aí também tem alguns assuntos que não estão aqui relacionados com física 2, né, que é essa parte elétrica, que é gravitação estática e hidrostática, mas por que que eu coloquei nessa física 2? Justamente para ficar um tamanho mais próximo às 3 frentes, tá? Para que você o quê? Consiga terminar mais próximo todas as frentes, terminar todas ao mesmo tempo, tá? E aí fica um tamanho bem semelhante. Física 1 e Física 2 ficaram o mesmo tamanho, tá?
ficaram o mesmo tamanho. Só física 2 que ficou um pouquinho menor, porém física 2, eu acredito assim que seja a frente mais complexa, né? Que é a frente de eletrodinâmica, circuitos elétricos, eletromagnetismo. Para mim, assim, ao meu ver, é o conteúdo que é um pouco mais aprofundado. Então, por mais que seja menos número assim de conteúdo, é mais complexo. Então, provavelmente você vai terminar junto com Física 1, Física 2, Física 3. Então, a mesma lógica, o que você faz? Você estuda 3 vezes física por semana, e aí se você for estudar 4 vezes por semana, o que você faz? Você vai usar 4 vezes, estuda uma vez cada frente, e a frente que você tiver mais dificuldade, você estuda mais de uma vez, certo? Pode ser física 1, física 2, física 3. Agora, vamos supor que você tem pouca disponibilidade. Você fala assim, cara, mas a minha realidade, eu não consigo estudar, como eu tenho pouca carga de estudo, eu estudo física 2 vezes por semana. Vamos lá. Se você estuda 2 vezes por semana e aí a gente tem 3 frentes, qual que é uma possibilidade? Existem 2 possibilidades. A primeira, se você consegue estudar física só 2 vezes por semana, o que eu faria? Focaria na física 1, que é a parte de mecânica, e física 3, que é a parte de termometria, tá? Toda a parte de termofísica, na verdade. Por quê? São frentes totalmente importantes que caem demais na tua prova e que são conteúdos mais simples. Então você vai conseguir aprender muita coisa. Agora, isso, né? Lembrando que se você consegue estudar física só 2 vezes por semana. E aí o que você faria? Focaria então física 1 e física 3. E aí física 2 realmente você teria de deixar um pouco mais de lado, né? Mas se você vai estudar menos, provavelmente você vai prestar para cursos que não são tão concorridos. E aí, se você vai prestar para cursos que não são tão concorridos, então assim, com Física 1 e com Física 3 você já consegue matar muita coisa, tá? Mas o ideal, obviamente, é que você consiga ver as 3 frentes, então 3 vezes por semana, vendo uma frente por semana, é uma quantidade muito boa. E dessa frente aqui, quais que são as mais importantes? Física 1, mecânica, com certeza que mais cai. Depois física 3, que é a parte de termologia. Depois na segunda fase caiu em física trabalho, né, que é física 1, mecânica. Caiu termodinâmica, caiu uma questão de termodinâmica, que era de um ciclo, não era ciclo de Carnot. Eu esqueci, mas era um ciclo de termodinâmica, é a primeira lei da termodinâmica. Então a frente 1 e a frente 3 são as com maior peso. Então, se você estudar 2 vezes por semana, foca nessas duas, tá? E aí, vamos para química. Química, meu, como que funciona? Química está dividida basicamente. A química 1 aqui eu dividi em atomística, então tudo de átomo, e orgânica. Então, química 1 é tudo de átomo e orgânica, se você for ver aqui, ó. Química 1. Química 2 é basicamente a parte de química inorgânica e outros assuntos, como eletroquímica, oxirredução, soluções. E a química 3 é a parte de cálculo estequiométrico ali, termoquímica, cinética química, equilíbrio químico 1 e 2, tá? Vamos lá, para você começar, o teu foco no início vai estar muito na química 1. Porque essa química 1, tá vendo essa parte de atomística? Vou chamar de atomística, tá? Mas essa parte que vai desde átomo até ligações intermoleculares. Então tá vendo, ó? Química 1, ó. Deixa eu jogar a minha tela para o outro lado aqui, ó. Tá vendo essa química 1 aqui? Que vai desde o átomo, tabela periódica, até ligações intermoleculares? Então, essa parte aqui, ela vai balizar basicamente o estudo de todas as áreas de química, tá? Então, isso aqui vai influenciar demais. Até essa parte de ligações químicas, tá vendo em química 1, ó? Vai estar diretamente relacionada com termoquímica. Porque você vai ver o que é uma ligação química, e lá em termoquímica você vai ver o que acontece quando uma ligação química é formada, o que acontece quando uma ligação química é quebrada. Será que eu tenho a perda de energia, a liberação de energia? Então, olha como é boa essa organização, porque ao mesmo tempo que você vai estar estudando ali a parte de ligações químicas, você vai ver, ah, beleza, eu já sei os tipos de ligação química, ligação iônica, ligação covalente, metálica, mas eu tô vendo termoquímica. Agora eu tô vendo ali que para que uma reação seja quebrada, ela precisa absorver energia, e quando uma ligação química é formada, ela libera energia. Então, por isso que eu gosto muito dessa organização que foi feita ali para os alunos da mentoria. Por quê? Você vem trabalhando com todas
as áreas ao mesmo tempo, tá? E, obviamente, de novo, você vai estudar química, você tem uma boa disponibilidade de estudo, estuda 3 vezes por semana, uma vez por semana, cada uma dessas áreas. E, obviamente, você vai perceber, pô, mas a química 3 ela é bem menor, né? Sim, ela é menor em quantidade de conteúdo. Porém, tá vendo esse conteúdo aqui, ó, equilíbrio químico? Equilíbrio químico é muito longo, é muito longo. Você vai começar desde o conceito mais básico de que é uma reação reversível. Depois você vai para cálculo de constante de equilíbrio, tipos de constante de equilíbrio. Depois você vai estudar teorias modernas de ácido e base. Aí você vai estudar pH, pOH, é muita coisa, deslocamento de equilíbrio. Então, enquanto você vai ver quatro assuntos de química um e química 2, você vai estar em equilíbrio químico um. Então, no final, vai acabar terminando quase junto, tá? E olha que interessante. Quando você começar equilíbrio químico um, ó, tá vendo ali, ó, equilíbrio químico um, você vai ter visto já ácidos e bases. Só que em equilíbrio químico, você vai ver novas teorias de ácido-base. Aqui em Química 2, tá vendo essa parte de ácidos e bases? Você vai estudar a parte de arrênios. Você vai ver o que é a teoria ácido-base de arrênios. Porém, já em equilíbrio químico, você vai ver outras teorias de ácido-base. Mas aí, qual que é o benefício? Você vai estar com um conteúdo muito fresco de ácido e bases de arrênios para você ver agora em Química 3 a continuação, novas teorias que são mais abrangentes e mais completas. Então você vê que o conteúdo ele não fica. Imagine que você seguisse de maneira linear tudo de Química 1, depois tudo de Química 2, depois tudo de Química 3. Quando você chegasse em equilíbrio químico, ó, você teria de ter passado tudo de Química 2. Você teria ficado muito tempo sem ver ácidos e bases. Aí provavelmente você teria esquecido muita coisa. Então por isso que essa organização em 3 vezes por semana é bem importante, tá? Aí o que, que você faz se você não consegue estudar 3 vezes por semana? Se você não gostar de estudar 3 vezes por semana, você vai ter que focar em duas frentes e trabalhar muito bem nelas. Então, se você não consegue estudar 3 vezes por semana química, focaria em química um, que é a parte atomística e química orgânica, e química 2, tá? Não iria para química 3, porque química 3 você tem que saber todas as partes de química, tem algumas partes mais complexas, tá? Ou então uma outra possibilidade seria o seguinte, você ir alternando semanalmente. Uma semana você estuda Química 1 e Química 2, na outra semana você estuda Química 1 e Química 3, tá? Essa aqui é uma outra possibilidade também, você ficar nessa alternância. Mas o que você não pode tirar é Química 1, porque Química 1 é o cerne da química. Você vai estudar tudo que se for estudar em química é consequência de o que que é o átomo. E você aprende o que que é átomo em química um. Então, se você for fazer a sua alternância, ou então se você for focar em duas químicas, né, caso você estude, tenha pouca disponibilidade, química um tem que estar ali, tá? Então eu focaria em química um e química 2, porque é muito conteúdo e são conteúdos que não são tão difíceis. Tirando essa parte de eletroquímica, que pode ser um pouquinho mais puxadinha, dependendo do tipo de exercício que você pegue, assim é mais tranquilo, tá? E só um adendo também que é em relação às reações orgânicas, tá? Reações orgânicas, se você já viu, é muito tipo de reação química orgânica. Então você começa desde aquelas mais básicas, halogenação, é, aquelas de esterificação, as reações químicas mais básicas e vai até as mais complexas, como por exemplo ozonólise, que são mais específicas. Porém, o que acontece? Os vestibulares paulistas, eles não têm cobrado o conhecimento específico de cada uma das reações orgânicas. Geralmente tem sido cobrado assim: ele te dá uma reação modelo, e com base nessa reação modelo, você vem trabalhando. Você pega uma reação modelo e percebe, ah, beleza, eu peguei esse radical, reagi com ele, e aí com base naquele modelo você resolve aquela questão, aquela reação proposta específica para você, certo? Mas essa é uma sequência que eu gosto muito aqui de química, tá? Parte de química. Falando isso, química, na segunda fase agora, até essa parte de química orgânica, né, na FUVEST, caiu a parte de química orgânica, acho que foi isomeria. Teve uma de reação orgânica, que era exatamente assim: você pegar uma reação modelo que ele te dava em orgânica
e refazê-la, né? E também caiu uma questão de isomeria, se eu não me engano. Não sei se foi na FUVEST que caiu uma de isomeria. Agora eu não me lembro de cabeça, mas também teve. Então essa organização aqui eu acho bem interessante mesmo, tá? E aí nós temos também nossa querida parte de biologia. E biologia, ó, olha só a diferença. E eu gosto desse material aqui. Ele só tá travandinho um pouquinho aqui, porque eu acho que é muita página. Aí. Biologia, eu gosto dessa organização porque você consegue ter a dimensão do tamanho. Biologia é muito maior que as outras disciplinas em quantidade de conteúdo. Então, assim, você ter uma boa organização de biologia é bem importante. Vamos lá, biologia, a primeira fase tá indo mais de boa. Agora, na segunda fase, você vai ter que ter um conhecimento mais específico. Então, em biologia, de novo, organizamos em 3 frentes, tá? Biologia 1, você pega toda aquela parte de composição química, aquela parte de biologia celular. É basicamente isso, ó. Então, tudo de biologia celular, envoltórios celulares e bioenergética que acontece nas células, tudo isso fica lá para biologia 1, tá? E também a parte de genética. Então, tudo que diz respeito à parte de citologia, o estudo das células, né? A parte genética fica ali na frente 1. Ali na frente 2, nós vamos para biologia, que é a que mais cai, que é a parte de ecologia, né? Então, a gente começa ali com a evolução biológica e depois parte, né, de fato, para a questão de ecologia. E ecologia é bom porque é um conteúdo relativamente simples. Pô, você pega a ecologia e compara com genética, é muito mais tranquilo. E é um dos assuntos que mais caem na prova. A parte não existe prova, seja FUVEST ou outros vestibulares paulistas, Unicamp, Unesp, que não cai ecologia. Então você dominar essa frente 2 aqui é bem importante, tá? Então a parte de frente 2 é basicamente ecologia no início, e aí depois nós vamos para vírus, procariontes, fungos, algas e ciclos reprodutivos e as plantas, né? Que é a parte de botânica, tá? A parte de botânica, ela acaba sendo um pouco mais importante o conhecimento específico dos tecidos vegetais, dos movimentos, lá para segunda fase da FUVEST, tá? A nível da primeira fase, você dominar bem aquele cladograma de botânica já consegue resolver muita questão, sabe? Entender a evolução de cada uma dos tipos, né, de plantas e o que foi tendo, qual evolução foi aparecendo de Pteridófita para Gimnosperma, Angiosperma, toda essa organização é bem importante ali, tá? E a nossa frente 2 é basicamente a parte de zoologia e a parte também de fisiologia humana, tá? Cara, caiu uma na primeira fase, agora de zoologia, que é na primeira fase da FUVEST. Ele tava perguntando a classificação. Eu esqueci. Era, acho que me engano, algum tipo de artrópode, alguma coisa assim. Que ele tava pedindo, mas caiu na primeira fase, tá? Zoologia, se você já viu, a prova não tem cobrado muito que conhecimento tão específico, sabe? Quais são protostômios, deuterostômios, tereblásticos não, daí é de boa memorizar. Mas essa parte mais específica, sabe? Não tem cobrado tanto. Porém, uma classificação dentro de cada um dos filos, tá? Isso aqui é fundamental você saber. E aí, nossa querida fisiologia aqui, para mim, é a parte mais interessante que de estudar em biologia, tá? Fisiologia, o que, cara, é disparado o que mais cai. Sistema circulatório, sistema respiratório também, tá? E sistema digestório. Sistema excretor, a parte de sistema endócrino, isso daí você joga um pouco mais para a segunda fase, porque sistema endócrino é um nível a mais de complexidade, certo? E a mesma coisa, joga 3 vezes por semana, tá? É biologia que você consegue ver cada uma das frentes. Porém, você não consegue ver 3 vezes por semana. Então, o que você faz? Focaria muito em biologia 1, que é a parte de células. Porque aqui você vai ter o fundamento da química, da biologia. E biologia 2, que é a parte de ecologia.
porque vai te garantir muita nota. Mas lembrando, se você vai estudar só 2 vezes por semana biologia, provavelmente é porque você não vai prestar para um curso muito concorrido. Aí você, com conhecimento de biologia 1 e biologia 2, já consegue ter uma quantidade legal de acertos. Agora vai prestar para cursos muito concorridos, medicina, psicologia que também está com uma nota bem alta, engenharia, você vai ter que dominar bem as três frentes, certo? Então essa é a nossa organização aqui com biologia. Então você vê que basicamente exatas a gente divide em aqueles blocos de conhecimento que eu acho bem interessante mesmo, tá? Aí, ó, fizemos história. Vamos fazer história, né? História é basicamente história do Brasil e história geral. O que mais cai? História do Brasil, que eu vejo, nível FUVEST, é sempre o que mais cai. História do Brasil e muito o Brasil Império, tá? É engraçado a parte de Brasil República, não, ó, cai, tá? Mas assim, não cai tão com uma frequência tão alta quanto Brasil Império. Então, quando fala de Brasil Império, principalmente a questão da mão de obra utilizada em cada período dos grandes ciclos, ciclo do açúcar, ciclo do ouro em Minas Gerais, tudo isso aqui é bem importante, tá vindo da família real para o Brasil, o que isso significou. Então, é história diferente da parte de ciência da natureza, matemática, tá dividido em basicamente história um e história 2. A mesma ideia, estuda 2 vezes por semana e vem trabalhando as duas frentes ao mesmo tempo. Porque isso daí vai te dar um bom conhecimento, por quê? Pelo seguinte, ó. Quando você estiver estudando, por exemplo, era napoleônica, você vai estar perto do ali do período do primeiro reinado. Então o que acontece? Você vai estar vendo o que está acontecendo na Europa e consequências aqui no Brasil. Então, por exemplo, vai chegar um momento em que você vai ver toda a questão da era napoleônica. E você vai ver o que isso teve de influência para a vinda da família real para o Brasil. E aí você vai ver o que aconteceu quando a família real veio para o Brasil. Então aí você vai ter você vai ter conhecimento da história geral, que foi o bloqueio continental que aconteceu por conta da era napoleônica, o bloqueio continental, e a vinda da família real para o Brasil. Você vai ver, beleza. É, a França de Napoleão tinha proibido de todos os países comercializarem com a Inglaterra. E aí, como Portugal não tinha seguido isso, Napoleão ameaçou invadir Portugal e então Dom João VI vem com toda a família real para o Brasil. E aí nós começamos esse período, né, em que o Brasil se torna um Reino Unido a Portugal. Então, olha que legal, você vai aí ter o conhecimento da história um, que é a história do Brasil, e história 2, que é a história geral. Então, você conectar isso, tá? Porque não tem esse conhecimento muito em bloquinhos, tá? Não tenha muito, tipo, em bloquinhos isolados. Se lembra lá, com química que eu tinha falado, você vai ter conhecimento de ligações químicas e vai estar vendo termoquímica. Então você vai saber os tipos de ligações químicas e você vai ver o que acontece quando uma ligação química é quebrada, quando ela é formada, o que isso tem a ver com energia. Então, esse conhecimento, cara, nossa, ele é muito interessante mesmo. Teve uma questão, de novo, de segunda fase, que é a da FUVEST, que ela envolveu, era a parte de gases. Aí era uma questão que pegava muitas áreas, se não me engano, era gases, pegava a parte de mecânica. Então, esse conhecimento conectado, nossa, vai te ajudar demais. E isso com cada uma das disciplinas, muito interessante mesmo. Então, 2 vezes por semana, história, você consegue vir trabalhando com esses dois pontos aqui. Então, é bem interessante mesmo. Aí quando você for pegar, por exemplo, seguinte sequência, você provavelmente vai estar em Era Vargas e a questão das guerras na Europa, né? A questão do nazismo e como que Getúlio Vargas acabou dando tiro no pelo pé, né? Quando ele foi quando ele foi lutar contra Hitler. Então, toda essa conexão, meu, fica muito interessante. E aí, para terminarmos, né, temos a parte de geografia também, que é basicamente a parte de geografia física e a parte de geopolítica. Deixa eu ver se está carregando aqui. Tá? A mesma ideia, você vem estudando as duas frentes ao mesmo tempo. Não tem muito segredo com geografia, tá? E geografia, além disso, né, tem
um adendo a mais que é a parte de atualidades, tá? Então, é além de geografia 1 e 2, tá? A parte de atualidades, que é bem importante você estar bem ligado, tá? Parte de geografia, principalmente a parte de solos, tá? De geomorfologia é bem importante. A prova, ela tem um gosto bem intenso por isso aqui. E geografia 2, a questão agrária, né? Meu, no Brasil faz muito sentido você estudar muito bem isso. A questão da energia, das fontes de energia, rede de transporte e relações internacionais. Tudo isso aqui tem sido bem cobrado, tá? Eu acredito também que em relação à geografia 2 pode cair também, agora de uma maneira mais intensa, a questão de África, tá? Por quê? Tem sido, né, até é um motivo de algumas discussões a respeito de história, né? De estudarmos mais os impérios africanos. Então, eu acredito que isso também possa acontecer em relação à geografia, tá? A geografia, certo? E aí, o que acontece? As demais disciplinas, português, vamos lá. Português não tem uma definição muito específica, tá? Então, a gente não consegue dividir muito exatamente em parte de interpretação e parte de gramática. Então aqui você vai perceber que português você poderia seguir essa sequência de maneira linear. Então, tipos de interpretação gramaticais. Opa, acabou. Aí. Que é muita página, ele não está carregando muito bem. Aqui, ó, a parte de português, você poderia vir de maneira linear. De maneira linear. Então, tipos de interpretação, classes gramaticais, e você vem fazendo toda essa construção, certo? Então, aqui a sequência de português. Só que, sinceramente, português não tem muito uma sequência bem específica, tá? Ainda mais que essa parte de gramática, a gramática em si, não é tão cobrado pela prova. É importante, tá? É importante, mas não é tão cobrado como, por exemplo, em um concurso público, certo? E a mesma ideia serve para sociologia e filosofia, tá? Aqui, é, ao meu ver, você pode ver tranquilamente esses assuntos aqui de filosofia, ó, de maneira linear. Então você começa ali, ó, com é, a introdução à filosofia, né, do mito à filosofia. Aí você vem os pré-socráticos, Sócrates, os sofistas, Platão, né? Aí você vê com os grandes filósofos, aí você entra em filosofia medieval, onde você vai ter a patrística e tudo mais. Então aqui você pode ver de maneira linear, tá? Então aqui você não vê a filosofia 1 e filosofia 2. Por quê? Não faz muito sentido você tá vendo ali, ó, Sócrates e Schopenhauer. Não faz muito. Não. Tá, se você entender muito de filosofia, talvez você consiga estabelecer algumas conexões, mas aqui no nível de FUVEST não tem necessidade de você tá vendo Platão e fenomenologia ao mesmo tempo, tá? Então, ao meu ver, vendo uma vez por semana filosofia, vindo de maneira linear, tá? Você consegue dominar muito bem essa parte de filosofia, tá? E a mesma ideia aqui vai ser com sociologia, tá? Essa mesma ideia vai ser com sociologia. E vamos lá, filosofia e sociologia, principalmente sociologia, tem uma grade bem menor, tá? Então, se você quiser começar desde o começo, filosofia e sociologia, se posso dar elas uma vez por semana, tá? Uma vez por semana filosofia e uma vez por semana sociologia. Mas, se de repente o cronograma estiver meio apertado, você pode vir revezando uma semana filosofia, outra semana sociologia, tá? Porque sociologia é um conteúdo assim com uma grade menor, tá? Com uma grade bem menor. Então, assim, às vezes você não precisa tirar dos teus estudos as matérias principais. Correto? Então, lembrando, tá? Esse aqui é o material, parte do material que os alunos lá da mentoria FUVEST recebem, tá? Se você quiser fazer parte da mentoria, o link tá aqui embaixo para você entrar no grupo. Aí lá eu vou te explicar melhor como que funciona a turma, tá? Ela tá com um valor bem especial para essa primeira turma de 2026. Lembrando que são aulas específicas de matemática, física e química, tá? Não são aulas genéricas, então são aulas bem voltadas. Em uma aula você domina exatamente tudo de átomo, então são aulas que vão te mostrar assim o seguinte, beleza?
É assim que você resolve a prova, é assim que você pensa teu raciocínio. Então, por exemplo, na primeira aula de geometria, a gente sai resolvendo questões de FUVEST e até uma da Estadual do Ceará, que é um vestibular bem puxado mesmo. Então, assim, pensado em realmente como que você raciocina, como que você constrói teu conteúdo, e não fica aquilo de memorizar a fórmula, mas no final não sabe resolver o exercício, certo? Então, as inscrições, tá, para a mentoria FUVEST estão abertas, o link tá aqui. O link do WhatsApp tá aqui, na descrição do vídeo. Entra lá que daí eu vou te chamar, eu vou te explicar melhor como que vai funcionar, tá? E lembrando que os cronogramas feitos não são para os alunos da mentoria, tipo, de maneira geral, não. Eu construo um cronograma específico para você, de acordo com a sua disponibilidade de horas de estudo, com o curso que você vai prestar, com as suas dificuldades, ou seja, não é algo genérico, não é algo estritamente voltado para você e você também tem acompanhamento diretamente comigo, tá? Para tirar todas as suas dúvidas, tá? Então, bora aproveitar que a gente tá no começo do ano ainda, para a gente não precisar chegar lá no mês 6 e tentar correr atrás do atraso, porque esse ano de fato, a concorrência na FUVEST vai vir bem alta, então quanto mais bem preparado você tiver, com certeza será melhor. Certo? Se esse vídeo te ajudou, não deixe de curtir, de compartilhar. Te vejo no nosso próximo vídeo.